Uma coisa que eu vejo muito acontecer no consultório, né, de papais e mamães de primeira viagem, principalmente, porque dizem que depois do segundo filho, terceiro, as coisas ficam, né, um pouco tendem a ficar ali, no geral, um pouco mais tranquilas, mas É, principalmente, né, os pais de primeira viagem, acabam tendo muitas dúvidas, inseguranças, né. Pode ser uma fase, para algumas pessoas é uma fase bem, bonita e bem alegre, mas não é sempre assim, né. Quando a gente fala inclusive de saúde mental da mulher, né, no período sim, gestacional, a gente no sabe também puerpério, que né. exatamente, a gente sabe que tem, né, não é esse mar de rosas para todo mundo, né, é importante a gente também trazer isso e Exatamente, falar, naturalizar com isso, certeza. né, tem muitos desafios, mas além disso, né, a chegada ali de um bebezinho na família acaba trazendo ali muitas preocupações. Inclusive, uma coisa que eu vejo muito, e os estudos mostram, né, assim, de que como, a presença ali de sintomas de ansiedade inclusive, né, assim, para os pais ali, principalmente para as mães, né, assim, para as puérperas, tem estudos que mostram inclusive até que uma em cada 5 mulheres desenvolvem sintomas de ansiedade naquelas primeiras semanas, né. Porque a gente, imagina, a privação de sono, toda uma rotina ali que muda, né, Mudança enfim. da vida, né, inteira, então é Exato, complicado. exato. E acho importante colocar esse foco, né, porque é um momento muito louco, assim, óbvio que é muito cheio de amor e, né, realização de um sonho pra muita gente, o que é incrível, mas também vem com uma cobrança, a Sim. cobrança de que você tem que estar muito feliz naquele momento. E é um momento muito desafiador, né, de privação de sono, de mudança total da sua vida, da rotina, de prioridade. E além, né, no caso das mulheres, de ter um down hormonal absurdo, Sim. então, é muita fragilidade, né, eu acho que isso é uma coisa que, assim, todo mundo que tá ao redor da mulher tem que ver, e não é porque eu sou, né, super, pró mulheres e porque eu sou mãe, não, eu já tinha esse olhar antes, tanto que eu sempre, sim, quando a mãe tá no consultório, eu faço questão de ver, assim, se ela tá arrumada, se ela tá de brinco, se ela tá com a unha feita, se ela tá porque Uhum. isso é sinal de sanidade mental, Sim, é sinal de que ela tá conseguindo olhar pra ela. sim, Né, e porque é um caos, a gente sim. sabe que é mesmo. Eu sou pediatra, eu faço, né, sou pediatra desde 2012, eu faço consultório desde 2013 e eu fui mãe em 2021. E pra mim, eu cheguei em casa com a minha própria bomba relógio, Uhum. então eu acho que é importante a gente entender isso, tanto que eu falo, o paciente, né, o bebê é o meu paciente, é a minha preocupação, o foco vai ser sempre o bebê. Porém, eu preciso que tudo ao redor esteja funcionando bem e a família bem para ele estar bem. Uma mãe destruída não vai ter uma criança saudável. Com Então certeza. a gente precisa entender e acho que é importante também ter esse olhar e, assim, até para as mães poderem saber que, ok, é tudo bem estar nesse caos, né? Eu amo Uhum. meu filho, ele é a coisa mais importante, mas não quer dizer que eu vou estar achando tudo lindo, né? E às vezes vendem muito isso na internet, né? Dessa Com felicidade certeza. plena e é o maior amor do mundo, mas é um caos mesmo. Sim, Tanto que eu até sim. brinco quando eu faço parto e eu vou dar alta, né, eu falo: "Ah, parabéns, divirtam-se", eu falo: "Boa sorte", tipo, sim, tô brincando, né, mas Sim, é sim, isso mesmo, né, então acho importante ter esse olhar, sim, que todo mundo tenha, né. sim, maravilhoso. E assim, já pegando esse gancho, até antes vou fazer uma pergunta sobre as principais dúvidas ali que surgem no comecinho, né, assim, dos pais ali que estão chegando em casa com o bebê, as Uhum. dúvidas mais frequentes. Mas até antes do que a gente estava conversando aqui um pouquinho, de explicar para as pessoas o trabalho do neonatologista, né, assim, dentro da pediatria, né, assim, não é todo pediatra que acompanha, necessariamente essa fase inicial, né, assim, da Sim. neonatologia. Queria que você explicasse um pouquinho a diferença desse trabalho, se o neonatologista acompanha só as crianças até o 28º dia, né, assim, e aí depois dá alta e Entendi. depois se vira, enfim, explica Na como é que verdade, funciona o o trabalho. neonatologista, né, a gente faz a especialização, agora são 3 anos, né, não, desculpa, são 3 anos de pediatria e 2 anos de neos, que pode repetir isso que agora eu errei? Pode, claro. Tá, que a neonatologia são 2 anos, né, depois da residência de pediatria, a gente trabalha em UTI, sala de parto e follow-up de prematuro, né. Uhum, Na verdade, quando eu fiz neonatologia, eu sempre gostei de trabalhar em UTI, desde que eu entrei na pediatria eu descobri, eu não gostava, e quando eu passei a trabalhar com a neo, eu me apaixonei. uhum, Eu gosto muito de bebê e uhum. eu gosto desse momento. E depois que eu comecei a fazer o consultório, eu acho que a neonatologia me trazia mais segurança para estar na sala de parto, para receber os bebês de risco. A gente sabe, né, que
que a grande maioria dos bebês vai nascer sem precisar de nenhum suporte. Eu Uhum. vou estar ali quase de coadjuvante, mas os que precisarem, eu quero ter segurança, que a gente até fala, né? Tempo no bebê, né, aquele tempo de oxigênio, né? No bebê é tempo de cérebro para frente, de bem-estar, de tudo. Sim. Então é importante essa intervenção rápida ali. E também para poder acompanhar, né, os bebês que são prematuros e saem, eu queria ter esse olhar desde a UTI até levando para o consultório também. Então, o neonatologista, a grande maioria acaba trabalhando muito em UTI neonatal e acaba se restringindo ao plantão, à rotina de UTI, ao follow-up do prematuro, mas existe uma parte que acaba saindo e aí fica que nem eu, que a gente tem esse olhar do neo, mas a gente trabalha com pediatria geral, então a gente Uhum. acaba vendo, né, o todo e acompanhando a infância inteira mesmo. E é legal que pega, o acompanhamento da criança desde a barriga, Exatamente. né. Você sabe Exatamente. que fazer um parêntese aqui, sabia que eu quando estava na faculdade, eu me encantei, assim, flertei com a psiquiatria já desde muito cedo, assim, do quinto período. E aí depois no sexto, sétimo, eu comecei a dar monitoria, enfim, comecei a acompanhar e falei: "Nossa, é isso que eu quero". Mas quando eu comecei a rodar na pediatria, não me pegou de cara, mas quando a gente fez o rodízio na neonato, eu falei: "Ah, meu Deus, isso aqui é muito legal, é muito". E aí eu cogitei fazer neonatologia, porque é isso, assim, isso que você falou, assim, foi uma das especialidades, assim, que eu já estava ali comprometida com a psiquiatria, mas quase me descomprometi, de tão fascinante que é, né, assim, é muito legal o desenvolvimento ali do Sim. bebezinho, ver muitas, né, muitas situações, né, nessa situação, Sim. por exemplo, né, do contexto de UTI, óbvio, né. Mas É, é isso, assim, é muito bacana, assim, eu lembro que eu achava assim: "Nossa, mas a pediatria tem isso, é muito mágico, assim, a criança é uma coisa, a recuperação, o ganho, isso é muito mágico. E na verdade comigo é o contrário, eu sempre quis ser pediatra, com 12 anos eu queria ser pediatra, eu não queria ser médica, uhum, eu queria ser pediatra. E aí eu entrei na faculdade, dei uma balançada, assim, mas acabou que foi pediatria mesmo, e eu não gostava de neonato. A princípio não era uma coisa que eu tinha interesse, porque eu gostava da interação com a criança, com sim, isso, com a família, o bebê eu não tinha, aí foi quando eu rodei na maternidade escola da UFRJ, que foi no meu primeiro ano de residência, que veio uma coisa em mim que eu me apaixonei. sim, E aí foi onde eu descobri mesmo, foi um encontro. sim, E aí, a partir dali, eu sempre quis ficar, eu não consegui me ver saindo da ANEL, que é isso, que é o que eu trabalho, né, já há 14 anos, o meu sim. trabalho eu agora trabalho na maternidade escola, né, eu sou concursada de lá, e assim, eu não me vejo saindo, entendeu? Sim. É um É muito uma bom, assim, quando não é sempre que acontece, mas é muito bom quando a gente dá exatamente. esse match, Não, assim, com a mas eu sei que eu tenho especialidade. sorte, nesse sentido, É, eu realmente é sei. muito bom, assim, reconheçamos nosso privilégio de sermos Exato, apaixonados pelas nossas especialidades, isso faz exatamente. muita diferença também, né. Mas, bom, então voltando aqui, agora que a gente já deu esse contexto, a gente conseguiu entender ali o papel do neonatologista, família chegou em casa, o recém-nascido está chegando ali, imagino tanto principalmente nos pais e mães de primeira viagem, o tanto de dúvida e de, né, de insegurança ali. O que que você vê, assim, quais são as principais dúvidas que surgem nessas primeiras semanas? O que que os pais e as mães te abordam mais ali, ficam mais angustiados? O que que você costuma ver, assim, no consultório pra gente, é claro que eu imagino que devam ser muitas, mas se a gente puder pensar, assim, algumas pra, enfim, orientar da melhor forma, assim, Tem as 2 pessoas. momentos, assim, na verdade, né, porque como eu trabalho em sala de parto, tem os bebês que eu faço parto, então a gente conversa, né, na maternidade, no parto, nas visitas e na alta, que é quando a gente dá uma série de orientações, tanto faladas como por escrito, que obviamente os pais vão esquecer, porque o Sim. cérebro tá, né, uma loucura. Por isso que tem que ficar por escrito, né. Exatamente, Sim. tanto que eu até brinco, assim, eu até falo na sala de parto, eu falo: "Olha, você não precisa lembrar de nada que eu falei agora, Uhum. eu vou repetir e vou repetir de novo", Sim. porque é muita informação. E aí a gente sai alinhado com isso, e aí depois disso, assim, a gente tem a primeira consulta, né, do bebê, que acaba sendo entre 7 e 10 dias de vida normalmente, e aí estando tudo ótimo, a gente vai se ver só com 1 mês de vida do bebê, né, isso no cenário que eu fiz o parto, a gente faz assim. Mas é o que a gente fala com os pais, né, o pediatra a gente tem esse contato fora do consultório, é impossível não existir. E a gente tenta alinhar para terem menos dúvidas e passar mais segurança, mas a gente vai trocando mesmo. Tô falando que tem 2 situações, porque esse é o bebê que eu fiz o parto, né? E Uhum. aí eu já conversei com ele, já conheço. Tem as famílias que eu não faço parto e que porventura eu já sei que vão ficar comigo, eu digo: "Olha, quando nascer, me dá notícia, me fala quando vocês saírem", até pra gente ir alinhando, porque assim, o mais importante quando chega em casa, eu preciso que aquele bebê fique nutrido. Uhum. Esse é o mais importante, assim, é que o bebê esteja
conseguindo mamar, ganhar peso, fazendo e a gente vai ver isso como? Através do xixi, da urina, né, o bebê que está urinando bem, o bebê que tá conseguindo se manter minimamente nutrido. Uhum. E a gente reforça isso na maternidade, então eu acho que a grande preocupação dos pais quando chega em casa é essa questão da mamada, ganho de peso, o bebê estar nutrido, não está, e aí a questão do choro, né, o choro Uhum. é o meio de comunicação do recém-nascido, Uhum. então ele vai chorar por qualquer coisa, Sim. porque não quer trocar fralda, porque não quer tomar banho, porque não quer sair do colo, ou porque tá com fome, e essas coisas, né. Todos os pais têm medos da famosa cólica, Uhum. né, que acha que o primeiro choro, "Ih, já é cólica", sendo que a cólica, se for acontecer, é algo que vai acontecer em torno de 3 semanas de vida pra frente, não é nesse início. Aham. Então acho que, assim, a maior preocupação na verdade, normalmente o choro é a grande preocupação da família, né, assim, de o que fazer para o choro? São gases, são cólica, a questão da fome, às vezes, não pega tanto a família, eu acho que para o pediatra acaba sendo muito mais uma preocupação de se esse bebê está conseguindo mamar o suficiente, se manter saciado e Uhum. hidratado em casa. Mas acho que, assim, o que pega muito para os pais é a questão, sim, do que fazer quando tá chorando. O que que pode ser? O que que eu faço? O que que eu não faço? Tá tudo bem? Será Uhum. que quebrou, né? Tipo, eu cheguei em casa e no bebê não tá dando mais certo. Acho que acaba sendo isso, assim, a gente tenta, E o que né. que você costuma orientar para os pais, assim, quando estão muito angustiados, desesperados, com esse tentando entender essa questão do choro? Como é que se acalma o coração de uma mãe, de um pai Olha, nesses primeiros dias? assim, eu acho que falar com a gente já traz uma certa segurança, Uhum. porque várias famílias, né, às vezes já porque eu costumo dizer: "Olha, se for urgente, me liga", Uhum. né, porque o WhatsApp, né, o contato que os pacientes têm com a gente através do WhatsApp é muito grande, Sim, e o meu WhatsApp eu até oriento, ele não apita, porque sim, senão eu não consigo trabalhar, eu não sim. consigo viver. E às vezes até falam que só de falar comigo já tranquilizou, porque às vezes também assim, né, a pessoa tá tão ansiosa, o bebê tá chorando e você tá nervoso e você pega, e a ansiedade passa pro bebê. E Uhum. quanto mais ansioso, mais o bebê chora. Uhum. E aí vai nesse círculo vicioso. Então, às vezes só perguntar: "Olha, mamou que horas? Tá bom, fez quantas fraldas de xixi hoje? Tá, então vamos tentar. Olha, você amamentou quanto tempo? Em que hora? Então vamos tentar de novo, né? Vamos tentar fazer agora isso, e aí vamos ver se vai fazer, e você me dá notícia daqui a meia hora, 40 minutos, né? Pra gente ter uma noção, porque assim, o que que vai ser gravidade pra mim, né? Um bebê que tá sem fazer xixi, um bebê Uhum. que não tá conseguindo mamar nada, né? Isso são sinais de gravidade pra mim. É um bebê que não acalma com nada, mesmo mamando, né? E fazendo xixi. Então, são sinais de alerta que podem ficar aí, né? Na nossa cabeça, mas eu acho que trocar com a gente, sabe, eu acho que pra eles, eles verem, né, a gente poder, de certa forma, passar essa confiança de que: "Olha, tá mamando, tá fazendo xixi, o bebê Sim, chora, sim. tenta acalmar, pega no colo", eles às vezes precisam de mais colo nesse início. A gente sabe que existe a figura da esterogestação, né, que antigamente não se falava, que são esses Uhum. 3 primeiros meses que o bebê acaba alguns bebês têm mais, outros menos, né, dessa necessidade do colo, do acolhimento, do Uhum. cheiro, né, de estar perto até os primeiros 3 meses durante os primeiros 3 meses de vida. Essa gestação, né, esse conceito da gestação que, E segue acontecendo exatamente, como mesmo se fora da fossem 12 barriga, meses de né. gestação, né, os 9 Uhum. dentro, os 3 fora, então a gente sabe que nesses primeiros 3 meses tem bebês que vão ter essa necessidade maior. E assim, um bebê que está mamando, fazendo xixi e acalma no colo, Uhum. sim, tá tudo bem, né. A gente Uhum. sabe que se fosse algum problema, estrutural, mecânico, físico, alguma coisa grave, o bebê não acalmaria daquela Sim, maneira. E eu acho que para os pais saberem isso, de certa forma, dá um respiro, um conforto, sim. sabe.